Então, boa tarde, alunos. Vamos discutir aqui mais um autor, né, do nosso curso de História e Pensamento Econômico. Então, o autor de hoje vai ser o Karl Menger, né, que é o nosso segundo autor marginalista. E essa aula é uma aula assíncrona, tanto para a turma 1 quanto para a turma 2, né? Vai ser a segunda aula que eu gravo sozinho, né, sem a participação dos alunos, de nenhuma das duas turmas. Mas, se vocês, porventura, quiserem ter algum tipo de dúvida, vocês podem aproveitar as aulas, né, da próxima semana, das duas próximas semanas, para tirar eventuais dúvidas, né, principalmente antes da prova. Bom, eu vou, nesse momento, eu vou projetar aqui meu slide para começar a discussão do pensamento de Menger. Então, vamos lá. Então, Menger, um autor que nasceu no ano de 1940 e faleceu no ano de 1921. Né? Então, ele é um autor que está inserido no contexto histórico de acirramento de classes. Então, o movimento socialista ele ganha força a partir do século XIX, como eu já comentei com vocês. Além disso, o século XIX também é marcado por profundas transformações econômicas e políticas. Né? Então, a economia mundial se desenvolve a um ritmo febril, né, a partir do século XIX, com o surgimento das sociedades anônimas, com o desenvolvimento industrial dos países europeus e dos próprios Estados Unidos. Né? Então, é um século, o século XIX é um século marcado pela expansão econômica das principais potências capitalistas, né, dos principais países desenvolvidos, e também marcado pelo acirramento do conflito de classes. Então, né, a expressão disso é, por exemplo, o crescimento do movimento socialista, a criação da primeira Internacional dos Trabalhadores. É no século XIX que Marx ele escreve sua principal obra, né, de crítica ao capitalismo, que é o Capital. Então, nesse período, temos um período extremamente importante e um período de profundas contradições no desenvolvimento do capitalismo. E no final do século XIX, né, o capitalismo ingressa na sua fase monopolista, com o surgimento das sociedades anônimas, né, que depois vai dar origem a todo aquele debate no início do século XX sobre o imperialismo, né, no qual participaram autores como John Robinson, Lane, Rosa Luxemburgo. E desse conjunto de transformações, né, que só estou apenas pincelando aqui para vocês, já que aqui não é um curso de História Econômica, talvez a mais significativa seja o surgimento da sociedade anônima. Né? Então, essas grandes empresas, essas empresas gigantes que operam internacionalmente, essas empresas, por exemplo, a Coca-Cola, qualquer empresa do ramo automobilístico, a origem desse tipo de empresa data exatamente desse período, no século XIX. Então, nesse contexto histórico que surge o Karl Menger, né? E tal como Say, Sen, Bastiat e o próprio Jevons, o que ele vai fazer é permitir a transição da economia política clássica para a economia neoclássica. Né? Então, o autor de transição, tal como Say, Sen e Bastiat e o Benta. Né? Então, é o autor que vai procurar focar a sua análise somente nos aspectos positivos do desenvolvimento capitalista, tal como os outros autores que já foram estudados, né? Tanto na segunda idade, também a gente viu isso no Jevons. Então, esse autor, ele marca, né, tal como os outros,
esse momento de transição da economia política clássica para a economia neoclássica, né? Bom, então vou tratar aqui de alguns dados biográficos do Menger. O Menger nasceu na Galícia, né? Estudou na Universidade de Viena e Praga, e obteve o título de doutor na Universidade de Cracóvia. Ele publicou sua principal obra econômica, Princípio de Economia, no ano de 1871, quando atuava como professor da Universidade de Viena. E os seus principais interesses teóricos, né, então ele procurou escrever um tratado sobre economia política, né, então ele deu contribuições na área de teoria econômica, e também suas contribuições versam sobre a questão do método nas ciências sociais. Então, são esses dois elementos de sua análise que nós vamos discutir aqui nessa aula. Então, vamos lá. E um aspecto importante também de seu legado, né, que ele exerceu uma influência considerável nos autores da escola austríaca, como, por exemplo, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, são autores bastante conhecidos, né, e que até ganharam um pouco de popularidade, né, nesse início do século XXI, né, principalmente aqui no Brasil, etc. E em outros países também. Bom, principais ideias econômicas. Então, como eu argumentei, o Menger e o Jevons, né, eles vão permitir que a teoria econômica coloque para debaixo do pano todos os aspectos negativos do desenvolvimento capitalista, né? E um elemento fundamental nesse processo de transição da economia política clássica para a economia neoclássica é a defesa da teoria do valor-utilidade, como eu já havia argumentado, né, para os outros autores, Jevons, Say, Benta, Senho, entre outros, né? Então, ele vai também defender a tese de que a fonte do valor das mercadorias se baseia na utilidade e não no trabalho, como Smith, Ricardo e Marx, né? Então, observe que essa mudança aqui, né, essa defesa da teoria do valor se coaduna com a necessidade de enfatizar somente os aspectos positivos do capitalismo, né? Já que na teoria de Ricardo, Smith e Malthus, né, você tinha uma contradição. Ao mesmo tempo que eles falavam em harmonia social, existiam elementos da análise desses autores que falavam em conflito de classe, da distribuição desigual da renda, da propriedade, entre as diferentes classes sociais. Então, esses autores, Menger, Jevons, né, esses dois autores marginalistas, eles vão focar apenas nos aspectos positivos, né, procurando demonstrar que o capitalismo é um sistema harmônico, né, tal como fizeram Say, Benta e Sen, né, que foram os autores que a gente estudou na segunda unidade. Então, a teoria desse autor, ela parte desse objetivo, né, de enfatizar somente os aspectos positivos do desenvolvimento capitalista. Na demonstração de sua teoria do valor-utilidade, diferente de Jevons, ele não fez o uso da matemática, né, como a gente viu na aula passada. Ele utilizou apenas uma tabela, né, que essa tabela aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, que consta no livro do Stanlenbrug, né, só vocês procurarem lá no capítulo sobre o Menger, uma tabela que mostra o grau de satisfação marginal de um determinado consumidor, né, levando em consideração 10 mercadorias distintas, certo? Para diferentes níveis de quantidade consumida de cada uma dessas mercadorias, né? Essas 10 mercadorias que são completamente distintas umas das outras, certo? Então, na demonstração dessa teoria da valor-utilidade, ele vai fazer a sua análise com base nessa tabela, né, que apresenta alguns dados numéricos, que são esses dados aqui, ó.
São esses dados aqui que vocês estão vendo em azul. Vamos lá. Então, se a gente pega a tabela para analisar, né, vamos ver como é que fez a análise, né, para demonstrar a sua teoria do valor. Então, tem duas informações importantes aqui. Primeiro é a seguinte: cada valor dessa tabela representa a utilidade marginal para diferentes quantidades consumidas de mercadorias, de 10 mercadorias distintas. Então, eu vou tentar apontar isso aqui na tabela. Então, por exemplo, nós temos 10 mercadorias que estão aqui, né, ilustradas em algarismos romanos, de 1 a 10. Né? E cada um desses números aqui, vocês estão vendo na tabela, representa a utilidade marginal desse consumidor para diferentes magnitudes da quantidade consumida de cada um desses bens. Então, por exemplo, se eu quero saber a utilidade marginal do consumo da mercadoria 3, da terceira quantidade do consumo da mercadoria 3, para 3 quantidades consumidas dessa mercadoria. Então, eu só vim aqui, ó, então, terceira unidade consumida, mercadoria 3. Então, o grau de satisfação marginal, utilidade marginal é 6. Né? Se eu quiser saber qual é a utilidade marginal de quem consome a quarta unidade de tabaco, por exemplo, né? Que é essa mercadoria 5 aqui. Eu só vim aqui, ó, 3. Né? Então, nessa quarta linha aqui, para quinta coluna, nós temos o grau de satisfação marginal desse consumidor de tabaco, né, para o consumo da quarta unidade de tabaco, melhor dizendo. E aí a gente pode extrapolar isso para qualquer ponto aqui da tabela. Certo? Vamos lá. Então, cada um desses pontos aqui representa a utilidade marginal, né, das 10 diferentes mercadorias para qualquer nível de quantidade consumida. Certo? E a utilidade total? A utilidade total é obtida mediante o somatório das utilidades marginais para cada magnitude da quantidade consumida do bem. Aí, por exemplo, se vocês quiserem saber, né, professor, qual é a utilidade total, né, para 6 unidades consumidas do bem 1, ou seja, alimento, como vocês estão vendo aí pela tabela. É só você somar as utilidades marginais até a 6ª unidade consumida. Então, você vem aqui, ó, 10, mais 9, 19, mais 8, 27, mais 7, 34, mais 6, 40, 45. Então, a utilidade total, né, da 6ª unidade consumida de alimento é igual a 45. Ah, professor, qual é a utilidade total, né, para a 4ª unidade consumida do bem da mercadoria 6, que é essa daqui? É só você somar, né? Então, vem aqui na 4ª linha, certo? 6ª coluna, mercadoria 6. 5 mais 4, 9, mais 3, 12, 14. Então, a utilidade total, né, da 4ª unidade consumida da mercadoria 6 é igual a 14, que é o somatório das utilidades marginais. 5, 4, 3, 2. Então, dessa forma, você pode calcular a utilidade total de cada uma dessas mercadorias, dessas 10 mercadorias, para qualquer, né, montante de quantidade consumida ou de unidade consumida de cada uma dessas mercadorias.
né, como está refletido aqui. A utilidade total vai ser obtida mediante somatório das utilidades marginais, foi o que eu acabei de fazer, para cada magnitude da quantidade consumida do bem. Ok? E além disso, né, por meio da análise dessa tabela, nós podemos também ilustrar graficamente a relação entre a utilidade total de um bem com a utilidade marginal desse bem. Como é que isso é feito? Vamos utilizar aqui o livro do Hunt. Vocês conhecem, o livro também que ele está utilizando, né? Então, você tem esse gráfico que foi construído com os dados dessa tabela, né? Chamando a atenção que essa tabela é uma tabela que consta na obra do Menger, certo? É uma tabela que consta na obra do Menger. Então, o que esses dois autores estão fazendo aqui, tanto o Bru quanto o Hunt, é apenas ilustrar, né, a análise com dados extraídos do próprio livro do Menger. Então, vamos lá. Como é que é construído aqui esse gráfico? Observem que esse gráfico ele tem uma tendência ascendente, né? Ele tem uma tendência ascendente até o ponto 9 aqui, que representa o quê? 9 unidades consumidas na mercadoria 2. A partir desse ponto, né, o gráfico, ele começa, a tendência do gráfico começa a mudar, ou seja, ele passa a ter uma tendência descendente, como vocês estão observando aqui, né? E, por outro lado, a gente pode observar também que no início, os acréscimos na utilidade total são maiores à medida em que você vai consumindo mais unidade dessa mercadoria 2. Só que esses acréscimos, a partir de determinado ponto, né, eles vão, a utilidade total vai aumentando, mas aumentando a taxas decrescentes, né? Por isso que esse gráfico vai assumindo essa forma aqui de uma parábola, né? Então, pode observar aqui que tem acréscimos, os acréscimos são cada vez menores, principalmente a partir do ponto 39 aqui, ó, né? Os acréscimos são cada vez menores e chega aqui, a partir daqui, né, o gráfico muda a sua tendência, né? Passa a ter uma tendência declinante, né, decrescente. De onde o autor extraiu esses dados, professor? Extraiu exatamente dos dados da tabela, né, para a mercadoria 2. Então, observem que, pela análise do gráfico, você começa no ponto 0 e vai até o ponto, né, de 9 unidades consumidas desse bem. Então, vamos ver lá? Então, por exemplo, para o ponto 1, né, que você tem uma unidade consumida, qual é a utilidade marginal? 9. E para esse mesmo ponto, qual é a utilidade total? 9. Vamos olhar lá no gráfico? Então, observa, a quantidade consumida é 1, né? A utilidade total é 9, e a utilidade marginal também é 9. Né? Então, veja como a gente mostra a relação entre esses dois gráficos. 9. Para a quantidade de 6, né? Qual a utilidade total e qual a utilidade marginal? Vamos lá, olhar na tabela. Quantidade 6. A utilidade marginal vai ser 4, como vocês estão vendo aqui em azul. E a utilidade total? É o somatório das utilidades marginais até esse ponto. Então, 9 mais 8, 17, mais 7, 24, mais 6, 30, mais 5, 35, mais 4, 39. Então, é só olhar aqui, ó, no gráfico. Então, para a quantidade 6, a utilidade total vai ser 39 e a utilidade marginal vai ser 4. Né?
Para 9 quantidades consumidas desse bem, professor, qual vai ser a utilidade total e qual vai ser a utilidade marginal? Então, nós vamos ter aqui, né, uma quantidade total de... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Quantidade 9 unidades consumidas do bem. Qual a utilidade marginal? É só fazer o somatório, né? Até aqui, ó. Então, 9 mais 8, 17, mais 7, 24, mais 6, 30, 35, 39, 42, 45, 46. É 46, ele errou aqui, na verdade era para ser 46, né? Vou repetir aqui o cálculo: 9, 17, 24, 30, 35, 39, 42, 44. Ah, é 45, desculpem aí, eu errei na conta. É 45, certo? Então, observem que para a quantidade para 9 unidades consumidas desse bem, nós temos a utilidade total de 45. Então, foi erro da minha parte, né? Pode observar que está o valor correto aqui, certo? E qual vai ser a utilidade marginal nesse ponto? Qual vai ser a utilidade marginal nesse ponto? Ponto 9 vai ser 1. Vai ser 1. Só que esse 1 aqui não está bem ilustrado no gráfico, né? Que era para ter um ponto 1 aqui. Né? Então, aqui, de certa forma, foi um erro, né? De certa forma, foi um erro. Aqui, como se estivesse com a utilidade marginal, né? A utilidade marginal é para ter um ponto 1 aqui, para refletir aqui. Mas, tudo bem. Mas percebam que o valor correto da utilidade marginal é 1 aqui, né? Para 9 quantidades, para a nona quantidade consumida dessa mercadoria 2. A partir da 10ª unidade, né? Aí você não tem mais utilidade, né, marginal. Você não tem satisfação adicional, né, com o consumo da 10ª quantidade. Então, por isso que a utilidade total se mantém em 45, né, 45 mais 0, 45. E a partir da 10ª unidade, né, consumida desse bem, aí provavelmente você vai ter uma perda de utilidade, ou seja, você vai ter uma desutilidade, né, você vai ter valores negativos aqui. E quando você tem valores negativos, quando você soma 45 menos o valor negativo aqui, então o valor da utilidade total vai ser menor do 45. Então, por isso que o gráfico começa a apresentar essa tendência declinante, né? A partir desse ponto aqui, ó. Né? Porque os valores da utilidade total sempre vão ser inferiores a 45, né? Que é o valor máximo que se pode atingir, né? De satisfação pelo consumo dessa mercadoria 2. Então, por isso que o gráfico passa a ter essa mudança aqui de tendência, né? Após o ponto 9, né? Mais exatamente após o ponto 10, né? Porque na 10ª unidade consumida, a satisfação é 0, e a partir da 11ª, a satisfação começa a ser negativa, ou seja, você tem uma desutilidade. Tem uma desutilidade. Então, isso está refletido aqui, ó. Né? Então, por isso que o gráfico da utilidade total assume essa feição, né? Essa forma aqui, né? Uma forma de uma parábola. E a utilidade marginal? Se você pegar esses mesmos pontos aqui, né? Você pode observar que foi extraído, né, diretamente, né, no gráfico da utilidade total, né? Essa linha pontilhada aqui, né? Então, por exemplo, quando a utilidade marginal é 9, nós temos uma unidade consumida da mercadoria 2, que é esse ponto aqui, ó. Qual foi o outro ponto? 6 unidades consumidas. Né? Isso, a utilidade marginal é 4. Então, esse ponto aqui, ó. 6 unidades consumidas, utilidade marginal é 4.
para 9 unidades consumidas na mercadoria, a utilidade marginal é 1. Só que não foi expresso aqui no gráfico esse ponto, né? Mas vamos tentar abstrair aqui desse erro, né? Vamos tentar ignorar esse erro, certo? Aí quando você soma, quando você vai formar o gráfico aqui, né? Ele vai ter esse formato aqui, né? É um gráfico com inclinação negativa, né? Ou seja, à medida em que você aumenta a quantidade, né, de unidades consumidas desse bem 2, dessa mercadoria 2, a utilidade marginal tende a decrescer, né? Como está ilustrado aqui, ó. Aumentando a unidade consumida, a utilidade marginal cai, né? 9 para 8, para 7, para 6, até atingir o seu menor valor, que é 1. E a partir da 10ª, a utilidade marginal passa a ser 0. Ou seja, isso aqui é uma aplicação daquele princípio, né, da utilidade marginal decrescente, que nós já vimos, né, que Ricardo, por exemplo, aplicou para a discussão da renda da terra, né, tanto na mais extensiva quanto na mais intensiva de cultivo, né? Então vejam que a partir do valor daquela tabela, né, que foi extraída diretamente da obra do Menger, o Hunt, ele construiu esses dois gráficos aqui, mostrando a relação entre a utilidade total e a utilidade marginal. Tá escrito aqui unidade, mas o certo é utilidade total, utilidade marginal, certo? Então vejam que um apresenta a tendência positiva, né, até a 9ª unidade consumida, né? E, enquanto isso, a utilidade marginal até essa 9ª unidade consumida apresenta uma tendência decrescente, né? Ela tende a decair à medida que se aumenta a quantidade consumida desse bem, né? E após esse ponto aqui, essa utilidade marginal tende a ser negativa, né? Então, se fosse construir após esse ponto, você teria utilidades marginais negativas, o que explica, né, essa mudança aqui da tendência do gráfico a partir desse ponto, né? Então, a partir desse ponto, a utilidade total começa a decair, que é o reflexo da utilidade marginal negativa, né? Ou seja, da desutilidade. Então, essa relação entre esses dois gráficos está, né, bem expressa aqui, e pode observar que esses dois gráficos foram construídos com os valores constantes nessa tabela, que está reproduzida tanto no livro do Hunt, né, é o mesmo gráfico, tanto no livro do Hunt quanto no livro do Stanley Brew, ok? Então, essa é a relação que a gente pode ilustrar através, né, de um gráfico, com a utilização de dois gráficos, né, entre a utilidade total e a utilidade marginal. Vocês observem que a utilidade marginal cresce até determinado ponto, né, mas a partir da 9ª quantidade consumida do bem, na 10ª unidade, essa utilidade marginal passa a ser 0, então não há mudança na utilidade total, e após a 10ª quantidade consumida, ou seja, a partir da 11ª, a utilidade marginal passa a ser 0, o que se reflete no quê? Numa utilidade total decrescente, né? Na utilidade total decrescente. Por isso que o gráfico passa a mudar de direção a partir desse ponto. Bom, e nessa discussão sobre utilidade, o Menger inovou em relação ao Jevons porque ele argumentou que as utilidades elas podem ser classificadas tanto ordinalmente quanto de forma cardinal. O que é essa classificação ordinal e cardinal, professor? Né? Não existe não tem como eu dar uma definição, né, que consiga sintetizar o fenômeno, né, mas
eu posso demonstrar com a utilização daquela tabela, né, e essa demonstração vai clarificar a diferença, né, entre a classificação ordinal e cardinal das utilidades, né? Então, quando a gente fala em classificação ordinal, né, nós estamos comparando cada dólar gasto de uma mesma mercadoria com com o mesmo dólar gasto com mercadorias diferentes. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o valor da tabela, né? Então, o primeiro dólar gasto com alimentos nos dá uma utilidade de 10. Alimento é mercadoria 1. Esse mesmo dólar gasto com a mercadoria 2 nos dá uma utilidade de 9. Esse mesmo primeiro dólar gasto, né, com a mercadoria 3 nos dá uma utilidade de 8. Então, para o primeiro dólar gasto, e aqui eu estou partindo da hipótese de que cada mercadoria tem o mesmo preço, ou seja, $1, né, a utilidade ela vai caindo, né, quando você passa da mercadoria 1 e vai até a mercadoria 10. Certo? Então, por exemplo, a mercadoria 3, o primeiro dólar gasto nessa mercadoria tem utilidade 8. A mercadoria 9 tem utilidade 2. Então, nós estamos classificando as utilidades de forma ordinal, né? Ou seja, comparando cada dólar gasto, né, o primeiro dólar gasto, para os 10 tipos de mercadoria diferentes, que estão ilustrados aqui nessa tabela. Eu também poderia fazer essa mesma classificação ordinal, né, pegando, por exemplo, comparando o segundo dólar gasto, né? Então, o segundo dólar gasto para alimentos nos dá uma satisfação marginal, ou utilidade marginal de 9. Esse mesmo segundo dólar gasto para mercadoria 2 nos dá um grau de satisfação marginal de 8, para 3, 7 e assim sucessivamente, né? Para essa mercadoria 10, por exemplo, o segundo dólar gasto não dá satisfação marginal nenhuma, porque é 0. Então, isso é o que a gente chama de classificação ordinal das utilidades. Certo? Vamos lá. E na classificação cardinal, né? Quando é que a gente faz uma classificação cardinal? Né? Quando a gente afirma, por exemplo, que o primeiro dólar gasto, que o dólar gasto com a primeira unidade da mercadoria 1 dá o dobro de satisfação em comparação com o dólar gasto com a sexta unidade dessa mesma mercadoria, assim sucessivamente. Então, vou pegar esse exemplo aqui. Primeira unidade da mercadoria 1 dá o dobro de satisfação em comparação com a sexta unidade dessa mesma mercadoria. Vamos ver isso na tabela? Então, primeiro dólar gasto com a mercadoria 1 alimento dá o dobro de satisfação, né, em comparação com o sexto dólar gasto, né, na compra dessa mesma mercadoria, que dá 5. Eu poderia também fazer essa análise para outra mercadoria. Por exemplo, tabaco, né? O segundo dólar gasto, tabaco não, desculpe, a mercadoria 4. Segunda dólar gasto para essa mercadoria 4 aqui dá um nível de satisfação de 6, que é o dobro do nível de satisfação que se obtém do consumo dessa mercadoria com a utilização do quinto dólar, né? Da quinta unidade de dólar, né? Então, o grau de satisfação que eu obtenho através do consumo da quinta unidade dessa mercadoria 4 é metade do grau de satisfação que eu obtenho com o consumo da segunda unidade, ou segunda dólar gasto dessa mesma mercadoria. Já que aqui eu tenho um grau de satisfação marginal de 6, ou utilidade marginal de 6. Então, isso vocês podem extrapolar para qualquer ponto aqui dessa tabela. Então, isso que é a classificação cardinal das utilidades. Certo? Isso que é a classificação cardinal das utilidades.
Qual a utilidade prática disso, professor? Eu, particularmente, acho que não tem utilidade nenhuma, né? Mas é uma teorização que, enfim, a gente tem que aprender, né? Porque é um importante teórico da economia, mas eu acho que quando a gente consome o bem, não é para satisfazer nossos prazeres, mas sim para satisfazer a nossa necessidade de sobrevivência. Aí já é uma questão, né? Já é uma questão sobre outro ângulo, né? Então a gente consome bens para permitir a reprodução de nossa existência material, nossas condições de existência material, né? Nós precisamos consumir bens e serviços para vivermos, né? Para podermos, enfim, reproduzirmos, para a gente poder reproduzir a nossa existência. Não tem nada a ver com a aplicação dessa perspectiva utilitarista. Mas a gente, né, na condição de professor, a gente tem que ser, como é que se diz? Correto, né? E, enfim, explicar até para que vocês tenham o maior conhecimento possível sobre a teoria econômica, até para poder fundamentar o próprio ponto de vista de vocês, né? Aí eu queria saber até de vocês, o que é que vocês acham? Né? Que essa teoria tem algum fundamento, esse tipo de classificação ordinal e cardinal de utilidade tem algum fundamento prático, empírico e mesmo histórico? Isso vai ficar por conta de vocês, né? Mas, o que eu quero demonstrar aqui, com essa análise, é que toda essa análise aqui nada mais é do que uma aplicação daquela filosofia social utilitarista, né? Lembra que eu demonstrei que que eu argumentei que Benta 600 só fizeram indicar, mas não tentaram demonstrar? Então, tanto o Jevons com o auxílio da matemática, né, e o Mendes com o auxílio dessa tabela tentaram fazer a demonstração lógica da perspectiva utilitarista, né, como vocês estão vendo aí, né? Então eles não se limitaram apenas a indicar, como os outros autores fizeram, né? Eles procuraram demonstrar isso utilizando, né, recurso gráfico, tabela, né, e a própria formalização matemática, como a gente viu na análise do Jevons. Então, talvez por isso que eles tenham a importância, né? Que eles tentaram demonstrar isso analiticamente, né, em comparação com os autores que a gente estudou na segunda unidade, né? Os autores enfim, que deram contribuições para a perspectiva utilitarista da economia. Bom, vamos dar continuidade aqui, né? E quando o Meiji fala do comércio, né, das relações de troca entre os diferentes agentes econômicos, aqui nós também temos, né, uma aplicação desse princípio utilitarista, né? Então, Meiji argumenta que o comércio, né, ele existe porque ele propicia o aumento do grau de satisfação de todos os agentes envolvidos na compra e venda de mercadorias. Então, mais uma vez, uma aplicação desse princípio utilitarista, né? Mais uma tentativa de demonstrar, né, a validade da teoria do valor-utilidade, né? Então, por exemplo, quando você compra, vou voltar aqui na imagem, quando você compra um celular, né, quando você entra em um acordo lá com o dono da loja lá do shopping, né, sobre o celular, ambos ganham com esse tipo de transação, né? Tanto eu quanto o proprietário da loja, certo? Eu ganho com a compra, né? Porque eu vou permitir aumentar o meu grau de satisfação através do consumo desse bem, né? E a loja que perdeu o bem, né, através da compra,
né? Isso implica numa desutilidade, mas essa desutilidade é uma forma do proprietário da loja aumentar a sua utilidade total, né? É a mesma coisa quando eu vendo alguma coisa, né? Se eu vender esse mouse, isso implica uma desutilidade para mim. Por quê? Eu não vou poder mais consumir esse mouse, se eu vender ele por acaso. Mas se eu vendo ele, é porque esse aumento, essa desutilidade, né, da venda desse bem, já que eu não vou poder extrair satisfação mais do consumo desse bem, vai permitir aumentar minha utilidade total, né? Já que eu sou um ser econômico, né? Já que meu comportamento econômico é racional, né? É racional e calculista, né? Já que eu estou pensando na margem. Então, pensar na margem significa exatamente isso, né? Comparar os benefícios e custos marginais associados a cada decisão que nós tomamos. Então, se eu decidir vender esse mouse, significa, né, que a desutilidade, essa desutilidade que eu vou obter através da venda desse mouse, é a condição para que eu aumente meu grau de satisfação, né, global, ou seja, minha utilidade total. Então, com o dinheiro que eu vendi desse mouse, por exemplo, que eu obtive com a venda desse mouse, eu posso comprar um celular, um óculos, uma camisa, né, que vai acabar aumentando, né, meu grau de satisfação geral, né? Então, é somente pelo fato de aumentar o meu grau de satisfação geral, né, que eu vendo esse mouse, e a venda desse mouse, né, mesmo implicando desutilidade, é compensada pelo fato de que minha satisfação global, geral, aumenta. É nesse sentido que a gente tem que entender, né, o fenômeno da compra e venda de mercadorias, né, ou seja, das relações de troca, das relações comerciais. Então, isso vale tanto do ponto de vista de um indivíduo, né, de pessoa física, não eu ou vocês, quanto também do ponto de vista das relações de troca entre as próprias empresas ou entre as empresas e indivíduos, certo? Então, todos os agentes econômicos ganham, né, com a compra e venda de mercadorias, porque cada um deles vai aumentar o seu grau de satisfação, né, com a compra e venda dessas mercadorias, né? Então, o grau de satisfação geral ou global, né, desses milhares de agentes econômicos, né, aumentam, né, com o desenvolvimento das relações comerciais. Com o desenvolvimento das relações comerciais. Bom, e para finalizar aqui a discussão das contribuições econômicas do Menger, certo? Só vou dar uma olhada aqui, pessoal, para ver se está gravando direitinho, viu? Porque ontem eu tentei gravar e eu comecei a falar e a internet caiu, eu fiquei falando e acabou não gravando. Por isso que eu estou gravando hoje num sábado, né? Perto do meio-dia. Quer dizer, na verdade agora é meio-dia. Então vamos lá. Então tá gravando normalmente aqui. Então vamos lá. Na continuidade. Bom, o Menger, né? Ele vai dar uma contribuição preços e serviços, né, nos diferentes mercados. Então, primeiro, ele vai argumentar que os fatores psicológicos são fundamentais na determinação dos preços das mercadorias, né, que é a aplicação da teoria do valor utilidade. Aí caiu a gravação, mas voltou agora normal. Né, vou até ver se está gravando aqui, né? A internet de vez em quando me apronta essas. Bom, a utilidade marginal, certo, pessoal? É ela que é o fundamento, né, do valor, né, dos preços das mercadorias. Nós já vimos isso.
né, e não a utilidade total. Por isso que o diamante, né, que tem utilidade marginal que é maior que a água, tem um preço maior do que a água. Nós vimos isso naquele paradoxo da água e do diamante, né? A água tem utilidade total maior, mas a utilidade marginal do diamante, né, é maior em comparação com a água, porque ele é mais escasso, né, em comparação com a água que existe em abundância, digamos assim. Pois bem, então, para o Menger, né, são os fatores psicológicos, subjetivos, que servem como determinante do preço das mercadorias, né? Então, cada consumidor vai avaliar o bem de uma determinada maneira, porque cada consumidor, né, vai ter um grau de satisfação com o consumo desse bem que difere de outros consumidores. Certo? E é o consumidor marginal, né? O preço vai refletir o grau de satisfação do consumidor marginal. Certo? O consumidor marginal. Você tem diferentes consumidores, né? Cada consumidor atribui uma utilidade marginal diferente para os diferentes bens, por exemplo, para esse mouse, para esse celular, né? E o preço vai refletir o grau de satisfação daquele consumidor que obtém o menor nível de utilidade marginal para o consumo desse bem específico. Certo? Mas o que importa aqui para a nossa análise é vocês saberem que, na visão do Menger, são os fatores subjetivos, psicológicos, que servem como determinante do preço das mercadorias. Né? Eles que vão fundamentar o processo de formação dos preços das mercadorias. Né? Então, o preço do celular, do mouse, do livro, é determinado, né, pela psicologia dos consumidores. Né? Pela psicologia dos consumidores. Então, é a utilidade marginal que vai servir como fundamento na determinação dos preços. Pois bem, então, como a gente viu aqui, né, os preços dos bens e serviços vão refletir, né, esses determinantes subjetivos e psicológicos, né, já que a utilidade marginal que é o fundamento desses preços. Mas o que acontece com os bens de ordem superior? O que são bens de ordem superior? Os bens de ordem superior são os meios de produção. Terra, trabalho, né? E capital. Certo? Então, por exemplo, para produzir celular, a gente precisa, né, tecnologia, precisa matéria-prima, precisa de máquinas e equipamentos, precisa de, enfim, instalações físicas, né, lá da fábrica, para permitir a produção desse celular aqui, como também para permitir a produção desse mouse. Né? Também é necessário, né, meio de produção ou insumos para produzir essa camisa, esse óculos, os livros, enfim, os armários. Aqui vocês estão vendo um armário branco, que suporte de leitura ali também. Então, no caso dos bens, né, e serviços, isso é refletido diretamente, né, pela satisfação marginal de cada consumidor, que vai se refletir no preço. E no caso desses bens, né, dos meios de produção, né, como é que é determinado o preço desses bens? Terra, capital, entre outras coisas, né? Máquinas, equipamentos, matérias-primas, matérias auxiliares, né? Como é que é determinado o preço desses bens? Para Menger, né, o preço desses bens também é determinado por fatores psicológicos e subjetivos, ou seja, pelos próprios consumidores. Só que a determinação do preço desses bens, ou seja, dos meios de produção, do que a gente chama de insumos, é determinado de forma indireta pelos consumidores. Por quê? Nós
não, nós não expressamos diretamente, né, a utilidade marginal desses bens, né, dos componentes desse celular, da tecnologia envolvida, né, na produção desse celular, né, enfim, das máquinas e equipamentos. Nós só expressamos isso de forma indireta, né? Então, o valor desses bens, né, tem preço, ou melhor dizendo, esses bens que ele chama de bem de ordem superior, tem preço, porque eles produzem satisfação de forma indireta aos consumidores, né? Por exemplo, a utilidade marginal do trigo, que é matéria-prima na produção de pão, é determinado pela utilidade marginal do pão, ou seja, é uma utilidade imputada à matéria-prima pelo pão, certo? Então, o valor, o preço dos meios, né, dos insumos que foram utilizados na produção desse celular, são determinados pela utilidade do próprio celular, né? O celular aqui satisfaz a minha utilidade, como satisfaz a de vocês também, que têm celulares. Então, é a utilidade desse celular que vai determinar o, o preço, né? Ou a utilidade desses bens de ordem superior que foram requeridos para a produção desse bem específico aqui, como também do mouse, como também do pão, né? Como também, por exemplo, no caso dos produtos agrícolas, né? Soja, milho, etc., o valor da terra vai ser determinado, né? Pela utilidade marginal dos produtos que ela contribui na produção. Então, o valor de um terreno vai ser determinado pela utilidade marginal dos bens que ela colaborou na produção, né? Que ela ajudou na produção. Por exemplo, tomate, feijão, arroz, etc. Né? No caso do pão, é a utilidade marginal do pão que vai determinar, né, a utilidade marginal do trigo. Então, por isso que o trigo vai ter um preço. Por isso que o trigo vai ter um preço. Né? Ou seja, a utilidade marginal, né, dos insumos em geral é uma utilidade imputada, né, pelo bem final, pelo produto que ela ajudou, né, que esses insumos, que esses meios de produção ajudaram a produzir. Então, é sempre, né, uma utilidade imputada, né, e é imputada sempre de forma indireta pelo nível de satisfação que esses bens finais, né, produzem nos consumidores. Então, é dessa forma que ele vai explicar o processo de formação dos preços, certo? Processo de formação dos preços desses bens de ordem superior, ou seja, dos meios de produção ou insumos, né? Terra, capital, né? E o próprio trabalho. Né? Então, se a gente pensar, vou dar um outro exemplo aqui para ficar mais claro, né? O couro. Né? O couro é utilizado na produção de vários bens, da carteira, né? De carteiras de couro, tem sapatos de couro. Então, por exemplo, o couro que é utilizado, né, na produção de carteiras de couro, né, o preço desse couro vai ser determinado pela utilidade marginal da carteira. Então, a utilidade marginal do couro vai ser imputada pela utilidade marginal dessa carteira de couro. Se o couro foi utilizado, desculpem, na produção de
Qual foi o exemplo que eu dei? Tem mochila de couro também, né? Mas foi outro exemplo. Tem carteira e tem... não estou me lembrando agora. Acabei de só vendo a gravação depois. Sapatos. Não me lembrei, sapatos. Né? Então, a utilidade marginal do sapato, né, equivale, e o sapato, né, ele satisfaz a necessidade do consumidor, satisfaz os prazeres dos consumidores, né, que tem aquele sapato, que usam aquele sapato. Então, é a utilidade marginal do sapato vai ser imputada, do couro, né, que serviu na produção do sapato, vai ser imputada pela utilidade marginal do sapato. E assim sucessivamente. Então, é dessa forma que é formado o preço desses bens de ordem superior, o preço dos bens de capital, né, ou da terra também, né, que a terra também colabora na produção de bens finais, né, de produtos finais. Não? Então, só para finalizar aqui a discussão, né, que essa parte um pouco mais complexa, né, a utilidade de cada, vou botar até aqui de forma mais genérica, de cada meio de produção ela é determinada pela utilidade marginal do produto final. Por exemplo, escrever aqui para ficar mais fácil assim. Na produção de pães, a utilidade imputada à matéria-prima trigo é determinada pela utilidade do pão. Por isso que se chama teoria da imputação. Tá? Caso vocês tenham dúvidas, basta tirar essa dúvida comigo na aula que a gente vai ter síncrono, né? Isso vale para as duas turmas. Bom, e com isso, a gente encerra a discussão sobre as contribuições, né, para a teoria econômica do Karl Menger. E vamos finalizar essa discussão aqui do Menger falando de suas contribuições metodológicas. Né? E tem várias contribuições metodológicas, mas talvez as duas mais importantes sejam essas. Né? Primeiro, para o Menger, economia é uma ciência pura e isenta de valores. O que significa, professor? Que o economista deve estudar os fenômenos econômicos, explicando as coisas como são e não como elas deveriam ser. Tá? Por quê? Porque para Menger, assim como para os economistas neoclássicos em geral, os valores morais, éticos, etc., né? Essas questões morais e éticas, questões políticas também, não devem influenciar na análise econômica. O cientista social, o economista, deve se restringir a explicar os fenômenos tal como eles são, ou seja, explicar as leis de funcionamento dos fenômenos, né? E não
ficar fazendo considerações ou ponderações de como o mundo deveria ser, né? Que é aquela diferença que vocês aprenderam entre análise normativa e análise positiva, né, na introdução à análise econômica. Então, aqui é somente mais um autor que defende esse ponto de vista, né? Para ele, a economia deve ser isenta de valores, né? Valor e julgamento de valor por parte do cientista, por parte do economista, certo? Então, o cientista, né, o economista, na condição de cientista, ele tem que estar despido de qualquer preconceito, julgamento, valores morais e éticos para viabilizar a análise científica do objeto, né, do objeto da economia. Isso é motivo para críticas, mas, na minha opinião pessoal, não tem como o economista ser neutro, por uma série de razões, a gente pode discutir isso em sala de aula, mas eu só queria chamar a atenção para esse ponto, né? Vocês vão ver isso ao longo aí da trajetória de vocês. E, por outro lado, né, o Menger também, ele é um defensor do individualismo metodológico, né? Então, ele dá ênfase ao aspecto microeconômico na análise econômica, na análise. Então, nada de trabalhar com agregados sociais, né? Nem trabalhar também com o conceito de classes ou nações. Então, aqui já é uma crítica a Smith, a Ricardo, ao próprio Marx, né? A perspectiva do coletivismo metodológico. Nem trabalhar também com o conceito de economia nacional, né? Que é o que fazem, por exemplo, os autores estruturalistas, os autores desenvolvimentistas, né? A ideia sempre aqui é focar a análise no indivíduo, no agente econômico individual, né? Então, a crítica, digamos assim, a toda análise de cunho macroeconômico, né? E análise também que procurem analisar a interação, né, os conflitos de classes, enfim, né? Ou a discussão sobre aspectos de natureza política, né? Então, basicamente são essas principais contribuições do ponto de vista metodológico, né, para o cunho das ciências sociais, em particular para a economia do Karl Menger, né? E com isso a gente termina a nossa discussão sobre o pensamento do Menger. Qualquer análise, qualquer contribuição, qualquer dúvida que vocês venham a fazer, basta, enfim, conversar comigo, tirar dúvida durante as aulas, né, nessas próximas 2 semanas, né, nas aulas que antecedem a prova, obviamente. Então, com isso, terminamos a discussão, e agora, até segunda-feira, mais ou menos, ou até o início da terça-feira, eu vou mandar uma aula sobre Walras, e aí vamos ficar faltando para a gente discutir com vocês, né, de forma síncrona, com as 2 turmas, o pensamento de Alfred Marshall e Keynes, né, que finaliza a nossa discussão, a nossa disciplina. Então, boa tarde a todos e um bom final de semana.